Meus caros amigos e amigas que acompanham a TV Canção Nova nesse nosso programa Escola da Fé. Uma alegria nos reunirmos mais uma vez. Como eu anunciei no programa anterior, nós hoje estamos fazendo um programa aqui em São Paulo, no estúdio da Canção Nova aqui em São Paulo, com o excelentíssimo senhor cardeal de São Paulo, Dom Pedro Odilo Scherer, para conversar sobre um assunto muito importante, que é o sínodo que vai acontecer no Vaticano sobre a família. Vamos fazer a nossa oração inicial bem rápida, pedindo a Deus que nos dê a sua graça, a sua bênção, para que esse programa seja bom para todos nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glorioso São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Cardeal Dom Odilo, muito boa noite. Muita alegria de recebê-lo na nossa Escola da Fé. Pois não, boa noite. Eu estou feliz por estar na escola também. É uma alegria porque aí do dia 5 de outubro até 19, a igreja vai estar reunida no Vaticano nesse evento tão importante. O cardeal vai estar participando e trazendo para a igreja, né, luzes sobre essa questão tão importante que é a família. O último sínodo que houve sobre a família foi em 1981, com o Papa João Paulo II, de onde saiu aquele documento importantíssimo sobre a família, familiares consórcio, e que vem guiando, né, Dom Odilo, a orientação pastoral sobre a família até o dia de hoje. Mas realmente já são 34 anos praticamente. De lá para cá, cardeal, o que o senhor vê desde da exortação do Papa João Paulo II para essa que agora deverá sair depois, né, do sínodo? O que o senhor nota assim, que mudou de mais importante na vida das famílias, que o sínodo vai precisar analisar? Bem, a verdade é que a cultura mudou muito. Mudou muito, né? Houve certamente mudanças culturais bastante fortes nas últimas décadas do século XX e também ainda já neste começo do século XXI, que afetam fortemente a família e que põem também a família sob uma forte pressão, de modo que, em muitos contextos, poderíamos dizer, a família está pedindo socorro. A família está realmente necessitando de uma nova consideração, não só da igreja, mas também da sociedade. A igreja quer fazer a sua parte, confrontando-se com a questão da família no contexto atual, as questões atuais da família, nesta próxima Assembleia do Sínodo. Bem, eu quero, antes mesmo de nós entrarmos na conversa assim, em cheio tanto do conteúdo do sínodo, quanto da logística do sínodo, que eu vou pedir para Dom Odilo explicar um pouco, porque eu sei que a maioria das pessoas não tem muito entendimento de como é que acontece um grande evento desse, né? Mas eu gostaria de apresentar rapidamente assim, um currículo bem simplificado do Dom Odilo, para que você o conheça. Não sei se a maioria das pessoas que acompanham a nossa Escola da Fé já pode ter esse conhecimento. Dom Odilo foi ordenado sacerdote em 1976, né? Ordenado bispo em 2001, Papa João Paulo II, né? Dois, na verdade. Depois, 2002, nomeação, foi nomeado em 2002, na cidade de Toledo, no Paraná. Depois passou a ser arcebispo metropolitano aqui de São Paulo, em 2007, já com o Papa Bento. E cardeal da igreja também, em 2007, também pelo Papa Bento. O cardeal fez filosofia no Seminário Maior Rainha dos Apóstolos em Curitiba, fez teologia no Studium Teológico da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, especialização, fez o mestrado em filosofia pela Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma, de 1994 a 96, fez o doutorado em teologia pela Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma, de
1988 a 1991, e fez vários outros cursos, inclusive com especialização em língua alemão na Alemanha, francês na França e também em Londres. Eu gosto muito de colocar essas coisas para as pessoas entenderem o alto nível que tem realmente as pessoas que chegam a um cargo na igreja como cardeal, como arcebispo, né? Quer dizer, não é simples, não é só a fé, é também a ciência que caminha junto com a fé, com a igreja. Cardeal, eu gostaria que o senhor explicasse um pouco para os nossos telespectadores como é que vai ser a logística desse sino, como é que vai funcionar tudo isso. Eu vou só rapidamente dizer aqui as pessoas que irão participar desse sino, não assim nominalmente, mas a composição do sino, né? Então, na lista aparecem 114 presidentes de conferências episcopais, né? Como a nossa CNBB. 13 chefes de igrejas católicas orientais, 25 chefes de dicastérios da Cúria Romana, 9 membros do Conselho Ordinário de Secretaria, o secretário-geral, o subsecretário, 3 religiosos escolhidos pela União de Superiores Gerais, 26 membros de nomeação pontifícia, e, além disso, nós temos aí 38 auditores, dos quais 13 são casais de esposos, 16 especialistas, enfim, um total aí de participantes da Assembleia, 253 pessoas. Dom Odilo, como é que se coordena tudo isso, Dom Odilo? Como é que se faz esse trabalho todo? O sínodo tem todo um regulamento né? E, portanto, funciona conforme a organização prévia, naturalmente. Mas eu gostaria de dizer uma palavrinha antes disso ainda sobre o sínodo. O sínodo dos bispos para a nossa igreja, né, católica de rito latino foi instituído pelo Papa Paulo VI em 1965, logo no final ainda do Concílio Vaticano II. Foi um desejo do concílio para que este organismo, o Sínodo dos Bispos, que congrega os bispos, basicamente, representantes do episcopado, pudesse, de tempos em tempos, ser convocado pelo Papa para tratar de questões, basicamente retomar as grandes questões do concílio, para atualizar a reflexão, as tomadas de posição da igreja e assim por diante. Foi aí que nós tivemos já 13 assembleias ordinárias, esta é a terceira Assembleia Geral Extraordinária, e tivemos várias assembleias continentais, assembleias, portanto, setoriais, de modo que o sínodo, desde 65 até hoje, teve uma atividade muito grande. E, se a gente olhar bem os temas abordados, foram os grandes temas do Concílio Vaticano II, que foram sendo trazidos a nova reflexão para a Igreja dar novas orientações a partir, naturalmente, daquilo que se discutiu no sínodo. Assim é que agora, nessa terceira Assembleia Extraordinária, que prevê a participação, sobretudo, dos presidentes das conferências episcopais, nas Assembleias Ordinárias, há os membros eleitos pelas conferências. Desta vez, não. Há os presidentes e outros que o Papa queira convidar, né? Portanto, nesta Assembleia Extraordinária, nós seguimos, né, haverá o regulamento, né, uma ordem do dia que prevê o que vai acontecer em cada dia. O que vai acontecer em cada dia, a evolução dos trabalhos ao longo das 2 semanas para chegar num fecho no final de 2 semanas. Cada dia, naturalmente, começa com a exposição da ordem do dia, existe um trio de presidência, que o presidente do sínodo é o Papa, mas o Papa delega a presidência, de fato, a 3 presidentes delegados. Um deles é nosso Dom Raimundo Damasceno Assis, presidente da nossa conferência. Outro será o Cardeal de Paris. E o terceiro será o Cardeal de Manila, nas Filipinas. Além disso, o sínodo tem um relator, que no começo dos trabalhos, portanto, apresenta à Assembleia do Sínodo um pouco o estado da questão, por exemplo, sobre a família, né?
E tem um secretário especial, que é aquele que naturalmente recolhe todas as contribuições para organizá-las numa proposta de texto que depois é discutida, votada pelos participantes do sínodo. E, é claro, ali durante as sessões, que são uma de manhã, uma à tarde, cada dia, né? Então, as intervenções dos participantes. A primeira semana será toda dedicada à intervenção dos participantes, cada um terá 5 minutos, né, por inscrição prévia, e também por tema previamente já escolhido a partir do instrumento de trabalho, de modo que há toda uma organização que já caminha antes da própria Assembleia e ali os trabalhos funcionam normalmente depois. Agora, o senhor como participante, que o senhor será do sínodo, o que o senhor já teve que fazer antes de chegar ao sínodo? O que o instrumento de trabalho já exigiu do senhor que vai participar, e de todos que vão participar, antes de chegar lá? Então, o que foi pedido já a cada participante da Assembleia do Sínodo é o conhecimento do instrumento de trabalho. Regimento, documento? O regimento, regulamento, normalmente sim, mas mais importante é conhecer o texto do instrumento de trabalho, porque as intervenções ao longo da Assembleia do Sínodo serão feitas sobre determinados pontos do instrumento de trabalho. Portanto, não serão questões aleatórias, mas questões já recolhidas previamente, trabalhadas no instrumento de trabalho. Porque é bom lembrar que já houve todo um trabalho prévio, né? Houve um primeiro levantamento de questões feito pelo Conselho do Sínodo, a partir do qual foi enviado um questionário para todas as conferências episcopais, que então, no interior das conferências, espalharam pelas dioceses, pelas organizações da igreja, para poder levantar respostas a respeito das questões postas. E as respostas recolhidas, então, resultaram no instrumento de trabalho. O instrumento de trabalho, portanto, lema, né? É um caminho andado já. Isso. E já é parte de um trabalho sinodal. E, por isso, na Assembleia do Sínodo, nós trabalharemos sobre o instrumento de trabalho. Instrumento de trabalho. Entendi. Agora, outra coisa, uma coisa muito particular, mas que eu fico pensando que um leigo lá na sua casa está pensando, a igreja, ela está praticamente presente em todos os países do mundo, né? Cada um falando uma língua diferente. Vem bispo do Japão, vem bispo da América. Como é a questão da língua lá? Tem tradução simultânea para todo mundo ou não? Ou só se usa o italiano? Como é que é? Tem tradução simultânea, sim. Tem. Mas cada um pode se expor na sua própria língua. Há 5 línguas. 5 línguas. 5 línguas oficiais, se quisermos uma sexta, que seria o latim. Mas as 5 línguas oficiais, naturalmente, são o italiano, o francês, o inglês, o alemão e o espanhol. O latim, se alguém quiser, também. Portanto, a tradução simultânea é feita nessas 5 línguas. E os participantes, então, podem se colocar numa delas. Entendi. Bom, Londilo, então vamos entrar um pouco agora em algumas coisas interessantes que o próprio secretário-geral já expôs quando ele apresentou o documento de trabalho, né? Então, o título que foi escolhido, o tema que foi escolhido, os desafios pastorais da família no contexto da evangelização. E aí depois nós temos 3 itens importantes, né? O primeiro item que foi colocado assim como um primeiro ponto, né, de trabalho é esse que fala comunicar o evangelho da família hoje. Eu vou rapidamente ler aqui para as pessoas que talvez não tenham lido nada na internet. Então, traz o dado bíblico da família, baseada no matrimônio entre homem e mulher, criados à imagem e semelhança de Deus e colaboradores do Senhor, no acolhimento e transmissão da vida. Destaca o valor da lei natural, colocada na base da dimensão esponsal entre o homem e a mulher. O senhor podia expor um pouquinho esse primeiro tema, esse primeiro item que o sínodo vai se debruçar sobre ele? Essa comunicar o evangelho da família hoje. Só para compreendermos o que está
em jogo no sínodo, né? Genericamente se fala o sínodo sobre a família, mas, de fato, a preocupação de fundo é a evangelização. E, portanto, os desafios da família e a evangelização. Então, nós vamos olhar os vários desafios da família e como a evangelização vai trabalhar isso, vai reagir, vai trabalhar diante disso, diante dessas questões, desafios da família no contexto atual. Então, um primeiro grande desafio é justamente o Evangelho, a Boa Nova sobre a família. Que desafios nós temos? Primeiro, pouco conhecimento daquilo que é a Boa Nova sobre a família, o ensinamento da Igreja sobre a família, o ensinamento bíblico. Depois, sobre a questão mesmo da lei natural. Nosso ensinamento cristão se baseia muito naquilo que nós chamamos de lei natural. Não é simplesmente porque Deus revelou explicitamente, mas porque a coisa está implícita na própria natureza, como o Papa Bento XVI falou muito bem na exortação apostólica sobre a Palavra de Deus. A Palavra de Deus não necessariamente é palavra explícita, mas a própria natureza é um livro da Palavra de Deus, na medida em que Deus colocou na natureza o seu querer, a sua vontade, a sua lei, o seu desígnio. Então, a família, perante essa lei natural, né? A questão da paternidade, da maternidade, da filiação, a questão do casamento, a questão masculino, feminino, todos são dados de natureza. Será que isso diz alguma coisa, não diz alguma coisa? Nós achamos que sim, que isso não é aleatório, não depende da cabeça do homem, mas alguma coisa que está inscrita na natureza, portanto, tem a ver com o desígnio de Deus. Então, isso também é ignorado, é pouco conhecido, é pouco claro. Então, em relação ao Evangelho da família, isto é, a Boa Nova da família, Boa Nova sobre a família, nós temos muitos desafios a enfrentar, que nos questionam a nós, enquanto igreja, como vamos melhor transmitir essa Boa Nova sobre a família no contexto atual, quando há uma série de situações muito complicadas em relação à aceitação até mesmo desta Boa Nova da família, né, o Evangelho da família. Dom Odilo, é impressionante como os nossos dois últimos papas, esse também está continuando, mas como o Papa João Paulo II e o Papa Bento XVI enfatizaram muito a questão da família, né? Pelos documentos todos também, inclusive toda aquela catequese de quase 3 anos do Papa João Paulo II sobre a teologia do corpo, né? Essa união esponsal do homem com a mulher, teve um destaque muito grande nisso, né? E, inclusive, o Papa Bento XVI se preocupava muito com a questão ele chamava da ditadura do relativismo, que parece que queria negar a lei natural, negar. Acho que isso tudo vai voltar agora no sino, de certa forma, nesse primeiro item. Sem dúvida. Essa discussão. Sim, né? Sem dúvida. Volta, primeiramente, o valor e a importância que a igreja dá à família é algo irrenunciável, porque a igreja entende que a família é parte do desígnio de Deus. E sendo parte do desígnio de Deus, não cabe a nós dizermos a família acabou, a família já era, a família não tem mais valor, a família mudou, hoje tem outros tipos de família que são diferentes daquela família que se entende como família. Portanto, essas questões, sim, vão voltar. Vamos voltar. Depois, claramente, sobre a questão da lei natural, sim, elas vão voltar à discussão. Para, de um lado, compreender melhor, do outro lado, ver como nós podemos, diante da cultura contemporânea, que praticamente ignora isso, mesmo assim falar, mesmo assim comunicar, encontrar o melhor jeito de transmitir esta Boa Nova da família, que tem esses elementos que nós acabamos de dizer, o valor da família, mesmo quando todos abandonarem a família, todas as organizações, todos os governos, todas as leis abandonarem a família, a igreja não vai abandonar a família, porque entende que é parte de um desígnio de Deus. Porém, como falar isso, como transmitir isso de uma forma nova?
O Papa João Paulo II, naquela belíssima carta dele às famílias, né, de 1994, um documento extraordinário, né? O Papa João Paulo II diz ali que a família é uma instituição insubstituível. Quer dizer, não tem como... O senhor acha que... como é que o senhor vê essas experiências novas de família que hoje surgem, tendo visto essa colocação do Papa? Eu lembro que o Papa coloca esta questão da família ser insubstituível em três aspectos. A família é insubstituível para a pessoa, para a comunidade ou a sociedade, mas também para a igreja, né? Então, três âmbitos que devem dar muito valor à família, onde a família de fato é insubstituível. Para a pessoa, sem a família, não dá para imaginar a pessoa nem vir ao mundo sem haver o mínimo de base de família, ainda que família incompleta, família parcialmente constituída, mas deve haver algum contexto de família para que a pessoa possa receber aqueles elementos humanos que são fundamentais, desde as coisas elementares, ao mínimo da educação, para hábitos sadios, hábitos sociais, etc., né? Portanto, a questão da relação com os outros começa com a relação dentro da própria casa. E se nós temos tantos problemas hoje, por exemplo, com pessoas que estão desajustadas socialmente, tantas pessoas que vivem, digamos assim, abandonadas, sós, com tantos tipos de problemas, angústias, desde problemas de desajuste social, mas também o problema de drogas, problema de vícios de todo tipo, muitas vezes justamente pela falta da família, pela falta até mesmo de a família assumir o seu papel em relação a essas pessoas. Por outro lado, a sociedade precisa da família. Continua válido que a família é a célula básica da sociedade. Por muito que você queira dizer que não, mas ainda continua válido, sim, que a família é a célula básica. Em todos os países do mundo, né? Sim, e não só nas nossas culturas ocidentais, mas também na cultura africana, por exemplo, muito mais ainda, nas culturas orientais também, é muito forte a questão da família. E, evidente, para a igreja também a família é importante pela missão que a própria igreja reconhece a família no papel da educação e da transmissão da fé. O Papa João Paulo II, ele usou expressões muito fortes em relação à família, né? Até eu gostaria que o senhor dissesse uma palavrinha. Ele usou, por exemplo, a expressão família santuário da vida, família patrimônio da humanidade, né? E família uma instituição insubstituível. O que o Papa quer dizer com esse patrimônio da humanidade, santuário da vida? Então, hoje há muitas coisas que são declaradas patrimônio da humanidade, né? Patrimônio cultural. Físicos, né? Físicos e imateriais também. Eu acho que a família poderia ser muito bem colocada como um patrimônio imaterial, um patrimônio moral, um patrimônio, enfim, cultural da humanidade, que deveria ser zelado, vigiado, para que não seja, de alguma forma, descuidada, agredida, que seja tornada possível, amparada pelo Estado e pela sociedade. É um patrimônio, sim, da sociedade, da humanidade, enquanto a humanidade justamente bebe dessa primeira fonte de sua organização, depois os passos seguintes daquilo que vem da grande sociedade. Uma coisa que me faz lembrar, quer dizer, no direito existe aquela figura que é o bem de família, né? Aquele bem que a família não pode perder, nem que esteja devendo para todo mundo, a casa onde vai constituir o lar, né? Quer dizer, a família faz a gente lembrar esse patrimônio inalienável, né? E ninguém pode tirar isso da... Certo. Agora, outra coisa, Dom Diego, quando o Papa chamava a família de santuário da vida, ele relacionava muito as ofensas à vida ligadas com a família. A questão, por exemplo, do aborto, até a eutanásia e outras coisas. Como é que o senhor correlaciona isso?
santuário da vida e do amor, né? O Papa punha as duas coisas juntas, né? Eu entendo muito que o Papa punha isso relacionado com o sentido do amor profundo, o amor desinteressado, o amor de gratuidade, o amor de doação da vida, do amor de amparo, de proteção da vida, de acolhida da vida, como acontece de fato na família. Ninguém consegue fazer, ninguém faz aquilo que a família faz pela pessoa, pela vida. E, portanto, estou unicamente animado pela motivação do amor humano, né? Que, evidentemente, com o amor cristão, o amor de caridade, ainda fica mais forte. Mas eu penso, por exemplo, que o Estado e a sociedade em geral podem assumir muitos papéis em relação às pessoas e devem, naturalmente, fazer a sua parte em relação a cada um dos membros da sociedade, a cada um dos cidadãos. Mas o Estado, em última análise, não é pai, não é mãe. Na hora H, o Estado não é filho, né? O Estado não é tio, não é avô, não é parente, né? Não então, tem essa afinidade, né? Não, depois esse calor humano, né? Então, o Estado, tudo bem, pode até cuidar das pessoas que precisam ser cuidadas, mas tudo vai, né, por horários, tudo vai por conta de salários, de horas extras, portanto, toda essa regulamentação técnicas de administração, administrativa, jurídica e tudo mais, portanto, é dentro de um aparato de deveres e direitos que o Estado reconhece ou assume. O que na família se faz a partir de um outro princípio, o princípio do amor, o princípio da doação, da gratuidade. Se alguém fosse contar as horas extras que uma mãe, né, deveria receber por cuidar do nenê desde pequenino, né, até ele ficar grandinho e começar a caminhar com as próprias pernas. Um bom salário. Se os filhos ou então, né, os companheiros, ele ou ela, que cuidam dos velhinhos, que cuidam de um doente, quem cuida de uma pessoa com deficiência, eu fico sempre admirado quando vejo uma mãe, né, ou alguém cuidando de uma pessoa com deficiência, às vezes por muitos anos, renunciando a tantas coisas, mas cuidando dessa pessoa. Não há salário que pague, não há hora extra que pague, não há INSS que pague, nada. É só o amor, né, a solidariedade, e isso acontece em família, pelos laços naturais do afeto e do amor humano, portanto, do amor que também é fortalecido pelo amor de Deus. Talvez daí a gente entenda, Dom Odilo, por que cresce tanto no mundo hoje aquilo que o Papa chamava de cultura da morte, né? Hoje, suicídios administrados, eutanásias e aborto. Muito bem. Olha, nós vamos fazer um intervalo agora, que a televisão tem que obedecer rigidamente os horários, mas depois do intervalo nós vamos conversar sobre mais 2 itens que foram escolhidos, evidentemente, pelo Papa, né, e toda a equipe que trabalhou nisso. E o item 2, que é a pastoral da família diante dos novos desafios. E o item 3, que é a abertura à vida e à responsabilidade educativa. Então, espere aí, que daqui a pouquinho a gente volta para conversar sobre esses 2 pontos.